Bom dia a todos, bom dia aos nossos telespectadores, bom dia Cicely, bom dia Paulo, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Legal. Bom, primeiramente, obrigado por terem aceitado participar aqui conosco desse tema, acho que tão importante e esclarecedor que nós vamos tocar hoje sobre GD, enfim, tentar explorar ao máximo que a gente conseguir sobre isso. Mas eu acho que antes da gente começar, a gente sempre tem essa tradição, né, de querer conhecer um pouco mais sobre cada um de vocês, a trajetória, enfim, como a carreira de vocês chegou ao setor fotovoltaico, e também deixo aberto o espaço aí, se vocês quiserem explicar um pouco sobre o SIGRE, que vocês fazem parte, enfim, começar com a Cicely, né, primeiras damas, se quiser começar. Ok. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cicely. Eu trabalho na CEMIG Distribuição como engenheira de planejamento e também sou secretária do Comitê de Estudo 6 do SIGRE Brasil. O Comitê 6, ele trata especificamente de sistemas ativos de distribuição e recursos distribuídos de energia. O SIGRE é uma sociedade civil mundial que desde 1971 ela tem como objetivo, vamos dizer, compartilhar conhecimentos técnicos, identificar melhores práticas no que tange a engenharia e o sistema elétrico de potência, tá? Então, assim, o SIGRE é um grande promotor de disseminação de conhecimento dentro do sistema elétrico, seja no Brasil, seja no mundo. Ele tem representantes em diversos lugares, inclusive esse ano teria a Bienal do SIGRE, teve a Bienal do SIGRE, foi um evento que contou com participação de mais de 800 artigos, muito interessantes, as mais diversas áreas de conhecimento da engenharia elétrica e sistema elétrico de potência. Participar do SIGRE é uma honra. O coordenador do Comitê de Estudo número 6 é o Alexandre Aoki, que é o doutor da Universidade que hoje dá aula na Universidade Federal do Paraná. E a gente tem dentro do C6 um grupo de trabalho que trata especificamente de geração distribuída, e esse grupo de trabalho ele reúne diversas pessoas, seja de distribuidoras, seja de entidades de pesquisa, ou seja, até mesmo empreendedores, que estão ali focados na discussão técnica de aspectos relacionados à inserção da geração distribuída no sistema elétrico, tá? Inclusive, eu aproveito para poder convidar vocês, quem tiver interesse, na próxima semana a gente vai ter uma reunião para poder discutir a revisão da norma de inversores da ABNT, com os revisores, e assim, é uma oportunidade muito interessante de ter essa discussão técnica baseada em engenharia elétrica, para quem gosta, é um ambiente muito profícuo de troca de conhecimento. Falando rapidamente, só como eu cheguei, eu trabalho na CEMIG desde 2002, e o meu caminho se cruzou com o da geração distribuída justamente em 2016, quando teve a promulgação da resolução 687, eu estava coordenando a equipe, que na época tinha 3, 4 pessoas que faziam os estudos de acesso ao sistema elétrico, e hoje essa equipe já tem 15 pessoas. Né? Então, assim, só em 2 anos, né? Então, aí vocês veem os desafios que a gente enfrentou ao longo desses 3, 4 anos de inserção massiva de geração distribuída. Eu não sei se foi... Hoje eu acho que foi um desafio muito interessante, sabe? Quando eu comecei, eu não sabia que ia ser desse jeito, né? O que eu ia enfrentar pela frente, mas eu acho que foi uma grande oportunidade de fazer parte de uma mudança de paradigma do setor elétrico que vai ficar marcado na história, sabe? Então, eu fico muito honrada de estar fazendo parte desse momento histórico de mudança e de pensar o sistema elétrico de uma maneira diferente, com a presença não só de geração distribuída, embora isso seja o presente, né, mas de armazenamento, que em breve vai estar presente, veículo elétrico, e várias outras formas que vão fazer com que o consumidor ele tenha uma função mais ativa dentro do sistema elétrico. Obrigado, Cicely. É vez agora, né? Isso. Então, muito legal esse depoimento da Cicely aí sobre a equipe que aumentou muito de tamanho. Não é muito diferente do meu caso. Eu estava fazendo mestrado em 2016 em geração distribuída, e aí, com o tema de estudo, né, de geração distribuída, foi aí que meu caminho se cruzou inicialmente. E no ano seguinte, eu fazia mestrado aqui na Universidade Federal de Goiás. A Enel
que antigamente era a Celg, né, foi privatizada, e eles estavam precisando muito de gente que pudesse atuar como analista desse tipo de pedido, porque estava com um passivo muito grande. E aí eles me encontraram, e aí começou comigo na equipe, não tinha ninguém na época para trabalhar com isso, até tinha, mas a pessoa tinha se tornado gestora, então não tinha tempo. Aí hoje nós já também estamos com uma equipe de 8 pessoas, focados nisso para as análises de mini GD, né, de micro, é uma outra equipe, mas foi aí o caminho, assim, além de ter cruzado antes, continuou seguindo e, de fato, concordo muito com a Cicely, tem sido um desafio muito grande, a cada dia aparece um tipo de análise que você não imaginava que você ia ter que fazer, um cliente de um jeito, é um circuito diferente e a gente vai sempre aprendendo, né? E também vai sempre pensando sobre essas novas perspectivas, né? Quanto aos recursos energéticos distribuídos, como a Cicely bem comentou, como armazenamento, micro-redes e veículos também. Veículos elétricos. Legal. É muito bom ver que o quanto a área está crescendo, enfim, vocês trazem esse depoimento ao vivo para a gente ver o potencial de crescimento que tem esse nosso mercado. Bom, entrando acho que agora um pouquinho mais no tema, né? Eu queria saber de vocês, então, quais os impactos que um sistema de GD pode trazer para uma rede de distribuição, ou, por exemplo, quando a gente fala de um bairro, quais os impactos que a instalação de um sistema de GD pode trazer nesse bairro? Então, se alguém quiser se sentir mais à vontade de começar. Pode começar, Paulo. Dessa vez é a sua vez. Então, tá bom. Bom, então, na verdade, isso é uma coisa muito legal. Essa pergunta é ótima. Porque um sistema de geração distribuída, ele é um sistema que entra e ele injeta energia. E se a gente pensar assim, no mundo da distribuição, o mundo da distribuição ele não foi pensado assim, né? Ele foi pensado há muitos anos, né? Como um mundo em que o cliente recebe a energia. Então, assim, se a gente para e pensa, os sistemas de água também são assim, né? Os tamanhos dos canos, dos vãos, das vazões, vai diminuindo, né? Quanto mais perto vai chegando do cliente final. E a rede de distribuição também é assim. Então, o impacto que a gente tem assim, para nós é a tensão. A gente tem uma variação de como a tensão se comporta naquele local ao longo do dia. E isso, para a gente que está olhando o sistema como um todo, pode ser muito bom, porque às vezes eu tenho uma necessidade em determinado horário do dia de ter uma atenção melhor, tem determinados tipos de consumidores que são mais sensíveis, com determinados equipamentos que essa atenção maior é até desejável, mas a gente também pode ter o risco de ter uma tensão alta, né? Isso para a gente que analisa esse tipo de sistema na rede é um dos problemas que mais nos assim atrapalha na análise, porque a gente tem que mitigar esse problema de alguma forma, né? Porque a gente não pode submeter todos os consumidores, inclusive o próprio gerador, a essa tensão alta, né? Uma tensão inadequada, de acordo com o procedimento de distribuição. Esse é o primeiro mais marcante. Como eu falei dos cabos, né? A gente pode falar também de redução de carregamento. Em muitos casos é isso que acontece. Eu tenho uma geração em determinado bairro, dá meio-dia, aquela geração está alimentando uma rede de baixa tensão inteira, às vezes até um alimentador de média tensão inteiro, acontece, né? Ou se eu tiver várias GDs, uma subestação inteira, por que não? Né? A gente tem um impacto bem relacionado também com perdas, né? Porque para quem não é acostumado a lidar com isso, às vezes está mexendo só com um projeto, para nós da distribuição, perda é um assunto muito importante, porque ele está relacionado com tarifa, ele está relacionado com revisão tarifária, com várias questões regulatórias na distribuição. E a geração numa rede de média, de baixa, quiçá até alta tensão, ela muda as perdas. Pode ser para mais, pode ser para menos, mas ela muda. Então, assim, comentando um pouquinho desses três, eu vou deixar para a Cicely para ela falar de algum outro, ou desses também, se ela quiser complementar. Tá? Eu queria só, você já falou
basicamente, o problema principal que a gente tem é tensão. Na CEMIG, como a gente tem uma inserção muito forte de mini GD, a gente também observa o esgotamento da subestação, sabe? E aí você pensa assim, como assim o esgotamento da subestação? A subestação ela tem uma capacidade tão grande de atendimento de carga, o que pega muitas vezes é que, por exemplo, se eu atendo 3 gerações distribuídas de 5 megawatts, num local onde que o meu consumo era baixo, e eu tenho um transformador de 15 que ele é esgotado por aquela GD, entendeu? Principalmente quando você considera que a micro GD, ela está entrando pesadamente também, e assim, quando eu somo o consumo, o que eu tenho de consumo, a bateria do carregamento do transformador, que eu teria de consumo, em relação ao que eu tenho de geração, seja de micro, seja de mini, eu posso estar observando uma questão de sobrecarga no sistema elétrico de retaguarda, tá? Então, isso aí é uma coisa que, quando você tem uma concentração de geração distribuída, você observa muito. Então, assim, por isso é importante você ter essa simultaneidade entre consumo e carga, porque aí você não observa esse fenômeno. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é a diferença de comportamento no sistema elétrico da inserção de uma carga em relação a uma geração. Uma carga na engenharia elétrica é considerada um elemento passivo. Essa carga ela provoca queda na tensão. Quando eu coloco uma geração em um determinado ponto do sistema, o que eu verifico é uma elevação da tensão. É um comportamento, porque a geração é um elemento ativo. Ok? E ainda que existam recursos de controle de tensão, por exemplo, nos inversores das unidades fotovoltaicas, regulatoriamente a gente não pode exigir que esse controle de tensão seja feito nas condições que a gente identifica como necessária. Então, muitas vezes, a gente tem que colocar um escopo de obras muito grande para fazer um controle de uma tensão de forma que assegurar para todos os clientes que estão conectados ali que eu não vou ter uma perturbação muito grande daquela inserção. Isso vale tanto para micro GD quanto para mini GD. Aqui em Minas, a gente já viu alguns casos em que os clientes eles começam a injetar mais do que eles tinham pedido no formulário de acesso, e isso causa problema em toda a vizinhança deles, sai queimando geladeira, queima tudo que tem, principalmente motor, sabe, que é geladeira, máquina de lavar, essas coisas todas são muito afetadas quando eu tenho uma condição inadequada de fornecimento de tensão, tá? Então, assim, é muito importante destacar, primeiro, que se eu tenho carga, não significa que aquele lugar acomoda uma geração distribuída, porque os efeitos do sistema são diferentes. E, segundo, um cliente, é feito um estudo para a inserção daquela geração distribuída e avaliadas as condições de atendimento. Se o cliente, por desconhecimento, ou o que quer que seja, começar a injetar mais, ele pode estar prejudicando outros consumidores que estão ali ao redor, que às vezes nem fazem ideia de que é necessariamente aquela injeção que está causando o problema dele. Legal. Gostaria de acrescentar também um ponto bem legal, assim, bem rapidinho, é que a Célia até comentou um pouco, é que, assim, quando a gente pensa em geração, a gente pensa em algumas fontes, né? Quais são as fontes mais comuns que a gente tem no Brasil? A gente tem térmica, a gente tem hidráulica, a gente tem eólica, a gente tem solar, né? As fontes de geração distribuída. Massivamente, nós sabemos que em todas as distribuidoras do Brasil, a inserção massiva é de solar, né? Sim. E o sol, assim, ele é um recurso ele varia, que ele está disponível, mas ele varia, ele é intermitente, ninguém tem controle. Passa uma nuvem, vem um pombo e faz cocô, suja a placa. Então, assim, são inúmeros fatores que afetam. E isso também provoca variação de tensão. E quando eu perco uma nuvem, sobrevoa a placa, eu tenho variação. E a gente também observa isso para recomendar essas obras, porque tão perigosa quanto a sobretensão é a variação de tensão muito rápida. E uma nuvem sobrevoando vários sistemas é uma coisa que pode provocar isso também. Isso é muito estudado, né, Paulo? Tecnicamente, isso chama curva de Pato, inclusive, que tem essas variações da entrada e saída. Isso a rampa, né? A rampa.
Então, isso tecnicamente é muito bem documentado, sabe? E é um transtorno mesmo, principalmente quanto mais vai inserindo, mais desafiador vai ficar o controle do sistema elétrico dentro. E é obrigação da distribuidora, né? Não é porque saiu, passou uma nuvem e aquela injeção diminuiu que a distribuidora pode alterar a qualidade do fornecimento dela. A distribuidora não tem essa prerrogativa, né, de atender, é diferente do celular, que muitas vezes a gente não consegue falar, não tem isso, tem aquilo. A energia elétrica, na hora que falta ou na hora que ela está numa condição ruim, ela afeta muito a vida de todo mundo, né? E a sociedade não tem tolerância com essas falhas de qualidade ou de fornecimento, né? E nem tem que ter mesmo. Então, isso faz com que a responsabilidade por inserir um novo elemento, ela fique maior ainda, né? Legal. Nossa, muito bacana trazer, acho que, todos esses pontos à discussão e, enfim, falando de segurança mesmo, de quando se vai trazer uma instalação, né? Mas agora o Paulo tocou num assunto interessante que a gente talvez pudesse aprofundar, né? Sobre a parte das perdas que um sistema de GD pode ter. Quais são as principais perdas? E acho que como a gente consegue otimizar ao máximo para o sistema de GD realmente trazer benefício para a sociedade, enfim, minimizar essas perdas, né? Acho que a Cicélia podia começar. O que a gente observa é o seguinte, é que as perdas, elas dependem muito de um casamento, de uma coincidência entre o consumo e a injeção. Se eu tenho um local onde, que vamos dizer assim, eu tenho um perfil residencial, que é aquele onde as pessoas saem de casa, vão trabalhar e depois chegam à noite, eu tenho um consumo nesse local onde que ele é mais acentuado num horário que não coincide com o horário de máxima injeção. Ok? Se eu tenho um desbalanço entre consumo e geração, significa que eu preciso transportar aquela energia que está sendo gerada para outro lugar. Toda vez que eu transporto energia, eu tenho perdas. Ok? Então, toda vez que eu tenho um descasamento entre o montante que é consumido e o montante que é injetado, e eu preciso ter um transporte dessa energia que é injetada numa rede de nível de tensão inferior, eu tenho uma condição de perda maior. Tá? Então, é interessante você perguntar isso, César, porque esse comentário de que geração distribuída sempre reduz perdas, ele não é necessariamente verdade, exatamente por conta da palavra sempre. Ele sempre reduz perdas quando há coincidência do consumo e injeção. E quando eu não tenho essa coincidência, ou quando o consumo é muito pequeno em relação à injeção, eu tenho sim elevação de perdas elétricas no sistema. E essas perdas, elas são diluídas e são pagas por toda a sociedade. Se você quiser complementar, Paulo. Eu quero acrescentar uma coisa interessante. Eu estava estudando um pouco sobre as perdas, né? E aí, a gente que é de planejamento, a gente faz alguns estudos, digamos assim, para prever algumas situações, né? E aí a gente estava simulando um alimentador específico e colocando várias gerações de maneira aleatória em uma determinada penetração, né? 1% da carga, 2% da carga, 3% da carga. Isso fora do Brasil, o pessoal faz muito, é muito comum esse tipo de estudo. Aqui no Brasil ainda não é muito comum, né? Mas eu estava fazendo com um colega, né, engenheiro, e o que acontece? Quando a gente passa dos 30%, 40% de penetração, você começa a ter um resultado completamente aleatório em relação às perdas. Então, assim, você põe uma configuração aleatória de gerações naquele alimentador, em vários transformadores, em vários locais. Você tem um resultado. Você põe em outra, muda totalmente, a perda vai lá em cima, a perda... Então, assim, é exatamente isso que a Cicélia está falando. Como depende da simultaneidade e também depende do local em que essa geração está, é muito difícil a gente prever esse tipo de fala, né? Ah, essa geração aqui vai diminuir as perdas. Depende. Não necessariamente. Depende das outras gerações, depende das cargas, depende dos horários, depende até mesmo dos hábitos, né? Poxa, ano passado a gente não estava numa pandemia. Esse horário tá todo mundo em casa, meio-dia, 2 horas, usando a sua placa fotovoltaica e também seu ar-condicionado. Então, por que não falar disso também? Então, depende de várias coisas. O Paulo, só falando uma coisa que eu acho que a CEMIG tem em comum com a
Enel Goiás, que é a questão da extensão dos alimentadores, né? E muitas vezes a gente tem alimentadores gigantescos, muito diferentes da Europa. Então, quando a gente compara, por exemplo, vamos comparar a questão da inserção da geração distribuída na Europa e no Brasil. Minas Gerais tem, a Alemanha tem 60% do tamanho de Minas Gerais, mais ou menos, tá? Em torno disso. Mas vamos falar que é do mesmo tamanho. Então, assim, olha a densidade de carga na França ou na Alemanha e compara com a densidade de carga aqui no Brasil. Então, assim, ou aqui em Minas, por exemplo. Então, essa ausência de densidade, ou seja, se eu tenho muito espaço com pouco consumo, e aí eu encho ali de geração distribuída, é óbvio pensar que aquele resultado vai ser diferente. Então, se comparar os resultados que a inserção da geração distribuída tem no Brasil com os resultados que você tem na Europa, não é comparar mamão com banana, porque são coisas muito distintas, entendeu? Em função do perfil do sistema elétrico. Então, a gente tem que comparar o que é comparável, né? A gente tem um sistema elétrico com muitas particularidades aqui no Brasil, com uma extensão muito grande, uma extensão de rede muito grande, uma condição de infraestrutura muito diferente, e assim, isso tudo é levado em conta na hora que a gente vai fazer uma avaliação de inserção no sistema elétrico. E muito interessante isso que você está falando, Cicely. Eu estava num evento da EPRI, não sei se os espectadores conhecem, mas é uma empresa americana de pesquisa. Ela é a criadora do OpenDSS, né, simulador de fluxo de potência. Muitos estudantes de engenharia elétrica conhecem, já fizeram um trabalhinho. Alguns estudam com ele. Eu estava num workshop, eu fui falar nele e só tinha distribuidoras americanas. Aí, a distribuidora que falou antes de mim, ela tinha um pedaço de Nova York e mais umas 2 cidades. E era a carga da Enel Goiás. Era a mesma carga. E aí, ele estava falando de geração distribuída e eles não falam de obra. Não se fala de obra, porque como que acontece? Como as regras lá são diferentes, lá eles podem fazer o controle de reativo do inversor, já está mudando, né? E os cabos deles são muito mais grossos e os alimentadores desse tamanhozinho é alimentador com 200 postes, 300 postes. Quase igual o nosso, né, Paulo? Quase igual o nosso, que tem 1000 quilômetros de extensão. Isso, 800 quilômetros. Então, assim, aí você vai ver por que eles não falam de obra. Porque é outra realidade, né? A infraestrutura é outra, a regra do jogo é outra, né? Então, e se você pega artigos dessa galera, são outras temáticas. Você não vê o pessoal falando de obra para conexão. E quando você vem aqui para o Brasil, as distribuidoras estão falando disso, né? A gente está falando sobre isso porque é o que a gente tem para mitigar os impactos negativos e aproveitar os positivos da geração distribuída. Certeza. Inclusive, né, Paulo, é tudo fruto de simulação de engenharia, não é? Assim, não tem... Hoje o Paulo... Vou usar você como exemplo, tá, Paulo? Hoje o Paulo chegou de mau humor. Não, então eu vou pegar esse cliente que eu vou atender aqui, eu vou encher ele de obra. De jeito nenhum. A gente faz simulação de fluxo de potência, em software. A ANEEL questiona a gente o tempo todo com relação à validade daqueles estudos. A gente mostra, reproduz e explica o que está acontecendo. Então, assim, de maneira nenhuma existe o pessoal falar que a gente ouve alguns comentários assim, porque a distribuidora está inviabilizando o negócio. Gente, não é a distribuidora não tem essa prerrogativa, tendo em vista que todas as proposições de obra que ela faz tem que estar lastreado num conceito de engenharia, num software de engenharia que está ali e é reproduzível, entendeu? Então, assim, não existe, na engenharia tem esse lado bom, né, que as discussões não são com a lei de Ohm, V igual a RI, a gente não tem muito, não existe, resistência, me ajuda aí um pouquinho, não existe isso, entendeu? É resultado de lei matemática. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande para falar, não falando que não há erros, eventualmente há um erro de estudo, de simulação, isso acontece eventualmente, mas de maneira geral, isso aí não é o lugar comum, são exceções, não são regras, né? Eu acho que vocês estão falando um pouco de obra e densidade das instalações, e esse tema, eu acredito que dê para a gente puxar um pouco sobre as redes de distribuição quando elas são integradas ao sistema de GD também, né? Como que é feita essa gerência dessas linhas de distribuição, dessas redes de distribuição?
qual é o investimento que uma distribuidora precisa eventualmente fazer para integrar esse sistema, como funciona isso, se vocês puderem explicar um pouco melhor para a gente poder entender. Posso começar, Paulo? Na Claro, CEMIG, vontade. na CEMIG especificamente, a gente é muito novo isso, ainda que já tenha uma quantidade de tempo. Existem softwares específicos que vão ajudar e que estão em desenvolvimento vamos falar assim, no controle, na gestão dessa rede, porque realmente vai ser extremamente desafiador. E, assim, aqui no Brasil, eu acho que, com exceção da Copel, que talvez esteja um pouco mais avançada nessa questão de gestão automatizada de rede, não que as outras empresas não tenham essa gestão, mas pensando no elemento ativo, que é a geração distribuída, eu acho que assim a gente tem um espaço muito grande para evoluir nisso, sabe? Pensando até, por exemplo, na Europa, ou nos Estados Unidos, onde que as distribuidoras despacham as unidades fotovoltaicas conforme a necessidade delas. Isso a gente ainda não tem. Tem lugar aqui em Minas que eu não tenho nem sinal de GPRS, ou tenho, é muito precário, que eu tenho que usar satélite. Então, assim, como eu digo, né, é uma realidade muito complexa você pensar na gestão de uma rede que tem alimentadores com mais de 800 quilômetros, que é o caso lá da semidistribuição, por exemplo. É complexo, é extremamente caro, mas é o futuro e é inevitável. Então, assim, na CEMIG tem algumas iniciativas de P&D que estão estudando essa questão softwares, tem um que chama DERMS, se você procurar na literatura, vocês vão encontrar. A CEMIG está com P&D ainda para tratar disso, mas eu acho que a gente já devia estar implantando, e, na verdade, a gente está só estudando ainda, sabe? A gente está ainda correndo atrás de entender como é que poderia ser feito isso. Até porque, regulatoriamente, a gente não tem muitas prerrogativas de fazer controles que na Europa ou nos Estados Unidos são pertinentes serem feitos. E aí também, a mesma situação aqui também, e a gente também tem alguns P&Ds nessa área, mas a gente ainda está estudando. E eu acho que o César também perguntou um pouquinho sobre obra, sobre investimento. E aí, para esclarecer também para o espectador, na geração distribuída a gente tem dois mundos muito diferentes. Qual que é o mundo 1? O mundo 1 é o da micro GD. Esse é o mundo das GDs menores que 75 kW. Essas gerações quase sempre estão conectadas em baixa tensão. E, obrigatoriamente, qualquer obra que tiver que ser feita para adequar o sistema elétrico é responsabilidade da distribuidora. Aí você pode pensar, poxa, mas que obra que eu tenho que fazer no sistema de baixa tensão para adequar essa geração? Bom, geralmente são duas que as distribuidoras fazem. Ou é trocar o transformador de média a baixa tensão, né, o transformador da rua, do poste, ou, às vezes, colocar um novo circuito de média a baixa tensão, né? Então, eu divido o circuito, aí eu tenho as cargas e gerações distribuídas, né? Não distribuídas assim, né? Separadas. E algumas vezes é feito recondutoramento, mas não é muito comum, porque acaba que sai muito caro, né? É mais fácil ou você trocar o transformador ou colocar outro, mas é uma opção, né? Então, isso aí fica a cargo da distribuidora. E a gente tem outro mundo, que é o mundo da mini GD, são as GDs acima de 75 kW e menores que 5 MB. Essas, quando tem obra, o gerador participa da obra, né, pela figura do ERD, do ERC, na resolução 414. E aí, esse é o mundo mais aleatório, porque às vezes uma GD de 300 kW vai precisar de uma obra cara, às vezes uma GD de 2 MB não vai precisar de obra nenhuma. Então, esse mundo aí é um mundo que muita gente tem estudado esse mundo, inclusive, né? Porque é muito difícil você prever as coisas, né? E nesse mundo em específico, a gente tem vários investimentos que podem auxiliar a mitigar os impactos, né? Ou a adequar a integração dessa geração distribuída na rede. Dentre elas, a gente pode citar, temos recondutoramento, temos a construção de um novo alimentador, temos a implantação de equipamentos na rede, como religadores, dependendo da situação, reguladores de tensão, dependendo, bancos de capacitores, não é muito comum para geração, mas é bom mencionar que é um equipamento que pode ser possível a instalação, né? E, eventualmente, chegando ao caso de uma necessidade grande, linhas de alta tensão e novas subestações.
né? Então, basicamente, essas são as ferramentas de planejamento que a gente tem para integrar esses geradores, né? E é muito importante mencionar, retomando um pouco da fala da Cicely, né? A gente sempre, enquanto distribuidora, segue o princípio do mínimo custo global. Esse é um princípio regulatório que está lá no PRODIT, que é o procedimento de distribuição. E esse mínimo custo global, ele zela para que as conexões que a gente indica sejam a de menor custo para a sociedade como um todo, né? Avaliando perdas, avaliando o custo de investimento. Então, nosso intuito é conectar o cliente. A gente quer fazer isso com qualidade e com o mínimo custo. Então, a gente sempre zela por isso. Legal você falar isso, só complementando, Paulo, da questão do mínimo custo, que o mínimo custo não significa que é a obra mais barata para o cliente, entendeu? É a obra mais barata no todo, porque a distribuidora poderia colocar uma obra que é mais cara para o cliente, mas é mais barato para ela, poderia colocar uma obra que é mais barata para o cliente, mais cara para ela, mas o que ela tem que fazer regulatoriamente e obrigatoriamente é colocar uma obra que balanceie os custos, que seja de menor custo para o cliente e para ela. Complementando também a questão da obra, aqui na CEMIG, como a gente tem uma inserção muito grande, a gente tem vários pontos que estão colocando subestação de rede básica. Então, tem um lugar lá que chama Jaíba 230, que a KV que está entrando agora, já vai entrar assim, com uma condição de carregamento muito grande. A gente está fazendo obra de colocar no 138 kV reator para controlar a tensão, tá? Fazendo recondutoramento de linha de 138 kV por causa de geração. Tá? A gente está fazendo, tem outra subestação no Uberlândia também, que está sendo colocado, ampliada a transformação por conta de injeção. Então, assim, a obra da mini geração, ela não fica, vamos falar assim, né, restrita ao ponto que aquela GD entrou, ela vai subindo o nível de tensão até afetar a rede básica. Inclusive, tem estudos da empresa de pesquisa energética, da EP, mostrando qual que é o planejamento de investimento necessário na rede básica para acomodar tanto as GDs quanto os sistemas fotovoltaicos que estão de produtor independente, por exemplo, que estão entrando dentro do sistema da distribuidora. E é pesado, investimento bem elevado para fazer frente a essa inserção, a poder acomodar. Ou seja, talvez o sistema elétrico que a gente tenha hoje aliás, talvez não, com certeza o sistema elétrico que a gente tem hoje, ele não tem capacidade infinita de acomodação. Sabe? Ele tem uma capacidade limitada, ele não foi pensado e planejado para acomodar esse fluxo reverso de injeção, tá? E ele está sendo construído ao longo do tempo para poder fazer frente a essas injeções. E só 2 pontos nisso que a Cicely está falando. Para quem tiver interesse do público, esses relatórios são públicos, ficam no site da empresa de pesquisa energética. Quem quiser acessar, curiosidade, são muito interessantes, é muito legal mesmo. E a segunda coisa é que essas obras de rede básica, né, o custo delas é rateado para toda a sociedade, né, no Brasil, né? Então é uma coisa que é muito séria, né, para todos nós enquanto consumidores de energia elétrica. Legal. E ainda nesse ponto, então, como funciona quando, por exemplo, alguém solicita a uma distribuidora uma ligação à rede? Como funciona internamente esse processo, já que envolve custos, às vezes envolve obras, enfim, é repassado? Como funciona? Quem vai primeiro? Bom, na CEMIG tem um portal, inclusive no site da CEMIG você pode encontrar lá o CEMIG Geração Distribuída, que você vai ter uma série de documentos e orientações para poder fazer. Para fazer uma solicitação, primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: no caso, por exemplo, da CEMIG, e regulatoriamente falando também, eu tenho uma diferença entre consulta de acesso e informação de acesso. Qual que é a diferença disso? A consulta de acesso, ela não reserva ponto no sistema elétrico. O que significa isso? Você teve uma conexão que se apresentou viável e com custo acessível no primeiro momento, isso não significa que daqui a 3 meses, quando você voltar com a sua solicitação de acesso, você vai ter uma condição similar.
tá? Porque aquele ponto não foi reservado para você. Então, o sistema elétrico é uma coisa muito dinâmica, principalmente nesse momento onde que a gente tem uma inserção tão massiva. No caso da CEMIG, ela até publicou, está lá no site também, um mapa de disponibilidade que é atualizado com frequência para poder mostrar e adiantar, né, a vida do empreendedor, para ele saber aonde que é mais viável, tecnicamente falando, dele conectar ou não, tá? Então, assim, basicamente, vamos dizer, quando você faz a solicitação, falando da solicitação, isso é conferido toda a documentação. Então, existe na CEMIG mais de 60% das solicitações são reprovadas por problema de documentação. Então, se você quer ganhar tempo, entenda bem quais são as exigências com relação às documentações, tá? Para submeter de acordo. E aí, depois que é feito a questão do estudo de viabilidade, a solução é dada, a solução de conexão para aquela injeção, é feita análise de proteção do sistema elétrico, é feita análise de adequações necessárias na alta tensão, tá? Depois é feita a orçamentação da obra que é colocada e, por fim, é emitido, então, o parecer de acesso para o cliente. E esse processo todo, regulatoriamente, tem em torno de 60 dias. Assim, o que a Célia falou perfeito, é muito parecido em todas as distribuidoras isso, né? Muda o canal que entra, o site, o local, a ordem às vezes muda um pouco, né? Às vezes primeiro passa em alta tensão, primeiro passa em média, aí depende um pouco. Às vezes a distribuidora é tudo junto, né? A alta e a média, então isso aí depende um pouco de cada distribuidora, mas o processo é esse mesmo. Na Enel também é a mesma coisa, o cliente acessa o site, tem um e-mail caso ele tenha dúvidas, né? Tem uma plataforma para ele submeter o projeto de entrada dele, aí ele submete esse projeto, aprova esse projeto. Aí é tudo mais ou menos muito parecido, né? Não tem muito como ser diferente, porque a norma é uma só para o Brasil todo, né? Então a gente avalia toda essa documentação, faz esse estudo que a gente estava comentando, simula vários fluxos de potência. Tem cliente que, dependendo da situação, do lugar que ele está, a gente simula, fica 2 dias pensando, conversa com a equipe, fala assim, será que essa é a melhor solução? E pensa de novo. Então, assim, é um trabalho de equipe, né? Acredito que todas as distribuidoras sejam, que envolve muita discussão técnica e muitas análises, né? Muitas simulações. E uma vez concluídas essas análises, quando envolve outras áreas também, área de produção, área de obtenção, para ver se tem espaço na subestação para determinada coisa, para ver se dá para recondutorar um determinado trecho, enfim, né? Cada caso vai ter a sua particularidade. Aí, dimensionada essa obra, é feito o orçamento e o cliente recebe esse parecer de acesso para poder, de fato, efetivar a conexão dele. Legal. Acho que antes da gente entrar na nossa rodada final de perguntas, tem uma... Acho que aí é um espaço para vocês darem alguma dica ou recomendação para a pessoa que realmente quer investir em GD. Como o interesse que ela tem de estar fazendo esse investimento, aos investimentos que realmente são necessários da distribuidora, enfim, e aos interesses das distribuidoras de energia. Então, como unir esses 3 pilares e qual dica vocês dariam para isso? A primeira dica que eu daria... Posso começar, Elsa? Então pode começar, Paulo. Não, a dica principal que eu vejo aqui para o pessoal que pede aqui em Goiás é assim, a gente é da área de planejamento, né? Então, a nossa dica principal é planejamento. Porque acontece muito do cliente solicitar uma coisa, sendo que ele já está com a usina construída, ele nem sabe que obra que vai ser necessária. Então, assim, é um risco muito grande que ele está se expondo. Então, assim, tenha planejamento quando você for fazer o seu pedido. Poxa, eu sei que o parecer de acesso demora 60 dias para ser emitido se tiver obra. Coloca lá no seu planejamento que isso pode demorar 60 dias. O projeto para ser aprovado é tantos. A execução, coloca isso no seu planejamento, não deixa de fora. A distribuidora pode me recomendar uma obra. Até quanto que eu posso pagar isso aqui ser viável nessa área? Coloque isso no seu planejamento. Especialmente se você está pedindo numa área rural, longe de infraestrutura.
porque isso pode acontecer, é o que a gente estava explicando, né? Se você está mais próximo de um centro urbano, é mais difícil. Pode acontecer? Pode, depende da situação. Mas, assim, planeje os seus pedidos, planeje o tempo, para você não ficar em conflito à toa, porque isso acontece. Às vezes a pessoa constrói a usina, aí ela vai pedir o parecer de acesso. Aí vai a Cicélia e fala, eu preciso que você recondutore esse alimentador aqui, um pedaço dele, 1 quilômetro. Aí o cara vem bravo, vem nervoso, mas, poxa, ele construiu a usina antes de pedir o parecer? Como é que... Não tem como, né? Então, essa dica é muito importante. Eu acho que é uma das mais importantes. Com certeza, Paulo. Ótima dica essa sua, porque isso realmente acontece. Sem o parecer de acesso na mão, não faça nada, não tome a decisão de fazer um investimento. Mas a dica que eu ia dar, ela é: conheça a regulação vigente, sabe? Entenda. Se você quer colocar o seu dinheiro numa coisa, você precisa entender que nicho de mercado é aquele que você está entrando. Sabe? O que regula aquilo ali? Como é que funciona? Quais que são as regras? O que podem me exigir? O que não podem me exigir? Conhecimento regulatório, ele é extremamente precioso. Eu entendo que, às vezes, é bem chato ler a regulação, né? Porque você sai do PRODIST módulo 3, vai para o módulo 8, resolução 414, 687, 482, é confuso. E mas, passa assim, no módulo 2. E passa no módulo 2, e assim, muito, realmente o setor elétrico é uma coisa complexa, eu concordo, não é fácil, mas é o seguinte, você não pode pegar o seu dinheiro e colocar numa coisa que você não sabe, porque depois você pode ser surpreendido por uma condição que não está coberta pela regulação, e você achava que ia ser, e aí você pode falar, mas isso é perseguição da distribuidora, não é? Então, assim, jogue, conheça a regra do jogo que você está se propondo a jogar. Não entre lá para jogar sem saber, não, porque o risco de prejuízo é muito grande. Eu acho que a gente pode até falar assim, para dois públicos, né? A gente tem o público que vai ser o cliente, que é o que vai ter a usina no telhado dele, na sua fazenda. Essa pessoa, muito provavelmente, se estiver ouvindo a gente, vai ter mais dificuldade para estudar essa regulação, para conhecer. Mas fale com o profissional que está te atendendo, com o engenheiro, com a empresa, para que ele te explique, para que você tenha todas as suas dúvidas sanadas, né? E para o consultor, para o engenheiro, para a empresa, conheça a regulação, né? Essa é a face que vai estar direto com a distribuidora, né? Conheça a regulação para você evitar qualquer choque, qualquer conflito que não precisa acontecer, né? Então, assim, a gente, enquanto distribuidora, não quer isso. A gente quer tentar atender todos bem, com qualidade, no tempo previsto. Eventualidades acontecem, erros acontecem, mas a gente não quer isso. A gente busca o melhor desempenho possível. Então, para essas pessoas que são os consultores, façam exatamente como a Cicélia falou, né? Conheçam a regra do jogo, que vai ajudar muito no diálogo. Né? A gente tem alguns empreendedores aqui que conhecem. Poxa, quando você vai para uma reunião com esse tipo de pessoa, é aquela reunião que você resolve tudo em 10 minutos. Tudo. É outra coisa. Aí você pega um cara que não conhece, vem brigar, aí você gasta 3 reuniões discutindo e não vai a lugar nenhum, porque nós, enquanto distribuidora, não temos como jogar o jogo sem ser com a regra do jogo. A gente sempre joga na regra. Exatamente. Paulo, só complementando, você falou um negócio muito interessante aí com relação ao consumidor residencial, por exemplo, o consumidor comum que não... Gente, conectar no sistema elétrico é um negócio muito sério. Fica a dica, não contratem qualquer pessoa com papo de vendedor que quer vender um sistema fotovoltaico para vocês a qualquer custo e coloca até a sua propriedade em risco. Sabe, execuções mal feitas ou condições mal feitas pode pegar fogo na sua casa, pode queimar tudo que está na sua casa. Então, isso é muito sério. Não é brincadeira ligar um painel fotovoltaico na sua casa, e tem que ser profissional com qualidade e profissional referenciado para evitar que você tenha muita dor de cabeça no futuro, tá?
Então, para o consumidor comum, eu diria o seguinte: muito cuidado, muita atenção. A questão da injeção não é coisa simples, ela tem um potencial de dano muito grande para você mesmo e para os seus vizinhos e para todo mundo. Então, tem que ser feito por pessoa realmente que entende do assunto, tá? Porque, vamos dizer assim, como é um mercado que está tendo muitas oportunidades e tem muito dinheiro, então isso atrai todo tipo de profissional, os bons e os ruins. Escolha os bons para sua própria segurança. E complementando isso que a Cicely está falando, no ano passado e esse ano, a gente acompanha várias fotos de pessoal que instala aquele tanto de módulo fotovoltaico em galpão e o negócio despenca em supermercado. E eu acho que eu vi uma reportagem no jornal aqui de Goiás, de Goiânia, não me lembro, dos bombeiros que estavam com medo de apagar incêndio em instalação. Cara, surreal, né? Então, assim, eles estavam até pensando, cogitando em fazer curso para saber como proceder. Então, assim, é exatamente o que a Cicely falou. Procure um bom profissional para que você, sua família, não estejam em risco, nem a sua propriedade também. Eu acredito que vocês falaram, segurança é realmente um assunto muito sério, né? E não só na parte elétrica, acho que o Paulo trouxe agora também a parte de despencar. Então, enfim, quando a gente fala de um sistema fotovoltaico como um todo, a gente tem que ter segurança tanto de parte elétrica, com ligação na rede, ligação à casa, aterramento, quanto na parte de estrutura, para o módulo não sair voando, não cair. Então, acho que isso realmente é um assunto muito sério e é uma coisa que a gente preza bastante nos nossos capítulos, de mostrar o quanto segurança é importante, o quanto vale investir em segurança para você não ter dor de cabeça futura. Então, acho que isso é muito válido, isso que vocês trouxeram agora. E César, nesse ponto aí que você está falando, é super interessante isso, né? Porque no caso dos sistemas fotovoltaicos, geração distribuída, muita coisa que poderia ser insegura acaba que é um pouco barrada na distribuidora. Porque a gente vê o projeto de entrada, né? Às vezes a gente já reprova, vê o que está. A gente vê, né? Pelo menos o projeto, né? Claro que a gente não vê a instalação, aliás, até vê na vistoria, né? Mas assim, o que acontece depois da vistoria e da conexão, a gente não está lá na casa do cliente para ver. Mas isso da estrutura não é uma coisa, é uma coisa do projetista, né? Então, muito importante mesmo essa sua fala. Legal. Eu acho que assim, o papo de hoje trouxe uma riqueza de detalhes. Acho que só tenho a agradecer a Cicely e o Paulo pela riqueza de detalhes que vocês trouxeram, de termos técnicos e normativas, mostra o quão profundo de conhecimento vocês estão. Agora a gente vai passar para uma outra rodada de perguntas que a gente faz, acho que com todos os nossos convidados que vêm aqui acabam passando por essas perguntinhas finais. A primeira, geralmente a gente pergunta sobre 2020, mas 2020 faltam 2 meses, então vamos mudar para 2021. Quantos gigawatts de potência vocês acreditam que serão instalados em 2021 no mercado brasileiro? Aí quem se sentir mais à vontade para dar esse chute. Rapaz, eu vim preparado para 2020. Eu também, mas eu vou fazer umas contas aqui. Para ficar conectando 400 megawatts por mês, mais ou menos, no Brasil, então, vezes 12 meses, dá mais ou menos, eu acho que vai chegar nos 6 GB. Se for para chutar um valor, eu acho que, baseado no valor, a gente vai chegar nos 4,8 no final agora, de 2020, e aí mais uns 2 GB agora em 2021. Eu só colocaria, então, nessa previsão da Cicely, o fator cagaço. Porque o que acontece? Esse ano foi um ano que a gente instalou talvez um pouco menos do que a gente instalaria por causa da retração econômica da pandemia. Então, é possível de, em 2021, talvez a gente chegar em 7, 7,5 mega, a gente aumentar esse número de conexões, porque eu acredito que muitas distribuidoras foram afetadas. Quando eu falo muitas distribuidoras, muitos clientes que estão conectados a essas distribuidoras deixaram de investir esse ano para o próximo, etc., né? Legal. Agora, outra pergunta que a gente sempre faz é se vocês pudessem escrever uma normativa, uma lei para o setor, o que vocês escreveriam, por quê? Quer começar, Paulo?
Posso. Então, esse é muito interessante, né? Eu acho que o que a gente está precisando muito aqui no Brasil é que a gente precisa que a GD ela realmente seja um prosumidor, né? Que é o produtor com consumidor. Só que o que acontece aqui é que o produtor, que é o cliente ativo, o gerador distribuído, apesar dele ser um elemento ativo na rede, regulatoriamente ele é passivo, porque ele não ajuda com controle de potência ativa, com controle de reativo. Então, por exemplo, se eu tenho um dia de muito sol, a distribuidora poderia falar, olha, hoje vocês poderiam gerar, por favor, 20% a menos. Poxa, eu deixo de fazer uma obra enorme para todo mundo só por causa disso. Ou então, tem uma mini GD que está naquele circuito bem grande, de 5 mega, fala para ela, mini GD, absorve um pouco de reativo. Nossa, isso faz tanta diferença. Tem umas simulações que a gente faz só para ver, assim, colocando a GD para fazer isso, você evita uma obra, cara. Então, e fora do Brasil, isso já está uma coisa normal. Então, assim, a gente precisa disso aqui para o Brasil, vai ajudar muito as distribuidoras nas análises e vai diminuir muito o custo de conexão para vários clientes, né? Isso também força desenvolvimento tecnológico, mais automação nas distribuidoras. Então, assim, uma norma dessa ia ser muito importante para o avanço no setor. A norma que eu escreveria, o ponto que eu colocaria é criar transparência, porque eu acho sim que a gente tem que incentivar o crescimento a modificação vamos falar assim, né, da matriz energética do Brasil. Eu acho que isso é inexorável e vai acontecer de um jeito ou de outro. Só que eu acho que todos os consumidores eles têm direito de saber exatamente o que compõe aquela conta que ele está pagando, entendeu? O que separar e deixar bem explícito para toda a sociedade o que eu estou pagando. Então, assim, se a gente está num momento que a gente precisa incentivar o mercado de geração distribuída, eu acho que isso tinha que ser explicitado para toda a sociedade saber e conseguir valorar a questão do custo-benefício. Quanto isso está me custando e quanto eu estou recebendo de benefício em função disso. Então, se eu pudesse, eu ia deixar bem claro na fatura de energia de todos os consumidores o quanto ele está contribuindo para o crescimento e expansão da geração distribuída e talvez nem só isso, todos os outros tributos e etc. que ele paga na conta de energia dele, para ele saber qual que é o propósito daquilo, por quanto tempo aquilo vai durar e qual que é o benefício que aquilo ali está trazendo, sabe? Eu acho que a gente tem que saber, tem que ter transparência, é essa a palavra. Legal. Passando para outra que a gente sempre faz, se vocês pudessem descrever, então, o setor fotovoltaico ou a parte de GD em uma palavra, qual seria? Bom, eu descreveria ele como disruptivo, sabe? Ele está provocando uma mudança muito interessante de vivenciar, né? Uma mudança histórica no sistema elétrico, e eu tenho certeza que depois do ano de 2016 o sistema elétrico nunca mais será como antes. A palavra que eu escolhi para isso é avanço, porque esse setor ele faz avançar muitas coisas. A gente tem novos empregos, a gente tem novas pesquisas, a gente tem desenvolvimento de materiais, a gente tem, cara, até estudo ambiental para ver como é que vai descartar os equipamentos que não vão ser utilizados depois do fim da vida útil. E a gente tem avanço de outras tecnologias, como as baterias, como os veículos elétricos. Então, assim, é um setor que só vai para frente. Então, a palavra para mim é avanço. Legal. Bom, para finalizar, então, as nossas perguntas, o que vocês tomaram de café da manhã? Hoje acabou meu café de cápsula e eu tive que olhar no Google como fazer café. Qual que é a proporção de pó de café para a quantidade de água? Ficou bom? Tá? Ficou bom. O Google ensina bem. Acontece. Bom, eu faço café todo dia, então eu não precisei olhar no Google. Então eu fiz meu bom café preto e um iogurte. Foi meu café.
e partiu reunião depois disso. Bom, gente, foi muito, sempre bom ressaltar, foi muito engrandecedor o papo com vocês. Eu acho que, tanto para os telespectadores como para a gente que estava aqui, foi muito produtivo. Trouxemos questões técnicas importantes da parte de GD, que a gente, enfim, nunca tinha abordado com essa profundidade, então foi muito legal trazer isso. Gostaria de agradecer a disponibilidade da Cicely por estar aqui com a gente hoje, a disponibilidade do Paulo por estar aqui também. Espero que a gente se reveja aí numa próxima oportunidade e muito obrigado pela presença de vocês, obrigado aos nossos telespectadores. Esse capítulo vai ficar disponível em breve no YouTube, no Spotify, nossas redes sociais. Excelente. Obrigada pela oportunidade, César. É sempre bom poder compartilhar conhecimento com as pessoas de modo geral. Muito obrigado também. Eu gosto muito desse tipo de fórum, é um lugar que a gente pode discutir, falar e esclarecer, né? Eu acho que esse setor precisa de muitos esclarecimentos, né? Enquanto a gente pode ajudar nisso, estou à disposição. Muito legal. Obrigado. Legal. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.